Pronto. Então, gente, boa tarde. Quero agradecer a presença de todos, dos nossos ligantes, da nossa orientadora também, doutora Iana. E hoje a gente vai dar início às nossas sessões abertas desse ano letivo de 2021 da LANEP, que vai ser sobre o tema cefaleia. Então, desde já, quero falar que as ideias, argumentos e opiniões aqui apresentadas por mim são de total responsabilidade minha, que não tenho nenhum tipo de conflito de interesse a declarar. E também, qualquer intercorrência, se por acaso travar, peço que ligue o microfone para me avisar que eu posso repetir, viu? E as dúvidas também podem colocar no chat, que no final da sessão eu respondo no que eu puder. Então, como objetivos da sessão de hoje, a gente tem como objetivo, né, reconhecer a cefaleia como grande causadora de morbimortalidade, entender a patogênese da cefaleia, saber como abordar o paciente com cefaleia, compreender as principais etiologias da cefaleia, bem como diferenciar seus quadros clínicos, e reconhecer quando há necessidade de uma avaliação clínica mais minuciosa, bem como saber como manejar adequadamente cada tipo de cefaleia. Então, como forma de introduzi-los mais nesse assunto, a cefaleia é um dos assuntos tão importantes, seja no ambiente de pronto atendimento, na UBS. Basicamente, cada pessoa no mundo já teve pelo menos um episódio de cefaleia. Então, por ser esse assunto tão em alta, a gente vê a importância de conhecer mais a fundo esse tema. É um assunto que está envolvido de muita morbimortalidade, sobretudo quando a gente tem a subclassificação da cefaleia secundária. Então, a cefaleia em si é esse assunto que, basicamente, cada pessoa já teve um episódio de cefaleia pelo menos uma vez na vida, ou se não teve, provavelmente vai ter. E a gente tem as subclassificações na cefaleia, em cefaleia primária, que é aquela cefaleia que ela vai estar, embora tenha um curso mais benigno, por ter uma evolução mais crônica, uma cefaleia que vai estar associada com grande capacidade de morbidade, justamente por ter um impacto na qualidade de vida. E como principais representantes da cefaleia primária, a gente tem basicamente a enxaqueca, a cefaleia do tipo tensional, a cefaleia insalvas. E temos também a cefaleia secundária. A cefaleia secundária é aquela onde a cefaleia em si, ela vai ser decorrente de alguma causa de base, ou seja, ela vai ter uma relação ali com alguma condição de base que acabou produzindo a cefaleia, ao passo que a cefaleia primária, a dor, a cefaleia, é a própria doença em si. Então, existe essa diferenciação entre essas duas condições, sendo que a cefaleia secundária são as etiologias que mais vão estar relacionadas com desfechos potencialmente fatais, e aí recorre-se na importância de a gente saber diferenciar adequadamente elas, bem como saber manejá-las. Então, como eu falei, a cefaleia tem um impacto global, um impacto que vai incidir em todos os países, em todos os estados, e a gente também vai ter a cefaleia dentro do contexto de emergência. E dentro desse contexto de emergência, basicamente, ela vai estar mais relacionada a essas cefaleias secundárias, como eu falei anteriormente, onde vai necessitar da realização de um diagnóstico diferencial adequado, porque existem diversas condições que podem ter desfechos fatais, como, por exemplo, a hemorragia subaracnoide, dissecção arterial de artérias intracranianas, meningite. Então, nesse contexto de emergência, as cefaleias podem ser responsáveis por 1 a 2% das avaliações nesse tipo de serviço, sendo que essas taxas podem chegar até a 5%. E aí a necessidade de a gente conhecer um pouco mais desse assunto, dada essa importância global. E também, como eu falei anteriormente, vai ter um impacto na qualidade de vida, né? Esse impacto vai ser, sobretudo, nas cefaleias primárias, por ter esse curso crônico, que acaba que a cada episódio agudo dessa cefaleia pode oferecer condições muito debilitantes para esse indivíduo. Então, trazendo alguns dados em relação à epidemiologia, a gente tem que existe uma estimativa que cerca de 94% dos homens terão pelo menos um episódio durante a vida, sendo que os dados para a mulher é um pouco mais elevado, né? Em estatística, equivale-se a 99% das mulheres terão pelo menos um episódio durante a vida. E, além disso, segundo a Sociedade Brasileira de Cefaleia, existe mais de 150 possíveis causas para um indivíduo ter cefaleia. Então, quando você ouve essa informação, você pode acabar ficando perdido diante da variedade de caminhos que a gente pode percorrer no raciocínio diagnóstico em neurologia, diante de um paciente com cefaleia. A gente pode ter uma causa neurológica, pode ter uma causa sistêmica, existem diversas causas, são mais de 150 causas. Então, o objetivo hoje da sessão é justamente ajudá-los a percorrer esses caminhos para que a gente se sinta mais seguro, saiba reconhecer, saiba diferenciar as principais etiologias da cefaleia e auxilie nesse raciocínio clínico, fazendo com que erros diagnósticos, erros de caminhos sejam evitados.
Então, em relação à fisiopatologia da cefaleia, eu acho que vocês já ouviram, pelo menos uma vez na vida, né, a seguinte frase, que o cérebro não sente dor. Será que essa frase é verdadeira? Em parte, ela é. O parênquima cerebral em si não tem conexões trazidas pela sensibilidade dolorosa que possibilite a identificação de processos dolorosos dentro do parênquima. Normalmente o cérebro, como a gente já conhece, né, o sistema nervoso é responsável pelo discernimento, pela capacidade sensitiva normalmente de processos dolorosos da região mais externa, a calota craniana e das outras extremidades do nosso corpo. Mas existem algumas estruturas que são sensíveis à dor localizadas nessa região da cabeça. Então, basicamente, a cefaleia vai ser decorrente da tração, do deslocamento, da inflamação, de espasmos vasculares e da distensão dessas estruturas sensíveis à dor. Quais são essas estruturas sensíveis à dor? A gente tem estruturas sensíveis à dor dentro da calota craniana e fora da calota. Então, estruturas sensíveis à dor dentro da calota, basicamente a gente tem os seios venosos, como por exemplo o seio sagital, a gente tem a artéria, a parte mais proximal ali da carótida interna, os principais ramos ali que fazem parte do polígono de Willis, da comunicante posterior, a cerebral posterior, cerebral anterior, cerebral média, comunicante anterior, e temos também a substância cinzenta periaquedutal localizada lá no tronco cerebral. Então, basicamente, essas estruturas estão dentro da calota craniana e elas podem ser responsivas a processos dolorosos, porque elas são sensíveis à dor. E temos também as estruturas extracranianas sensíveis à dor. E quais são elas? A gente tem os olhos, o nariz, a boca, a orofaringe, as artérias subcutâneas, esses músculos cervicais. Então, todas essas são estruturas que podem sofrer, podem sentir a dor. E tão importante quanto conhecer quais são as estruturas que são capazes de sentir a dor e quais não são, é saber como se dá o processo de irradiação dessa cefaleia. E isso nos ajuda a ter um raciocínio mais ali clínico diante desse paciente com esse sintoma. Por exemplo, a normalidade na fossa anterior e na fossa média, que são as estruturas que estão acima do tentório cerebelar, tendem a passar a cefaleia, né, tendem a irradiar essa cefaleia para a região inervada pelo nervo trigêmeo. A gente lembra, né, o nervo trigêmeo tem 3 ramos, o ramo oftálmico, que é esse V1 aqui sinalizado, o ramo maxilar, que é o V2, e o ramo mandibular, que é o V3. Então, se a gente observa um processo de irradiação de uma dor de cabeça localizada nesse território inervado pelo nervo trigêmeo, a gente já suspeita que provavelmente a normalidade vai estar localizada nessa fossa anterior e fossa posterior, fossa média. Ao contrário, nas anormalidades produzidas lá na fossa posterior, que são aquelas que estão abaixo do tentório cerebelar, como, por exemplo, cerebelo, o tronco cerebral. Então, essas estruturas, normalmente, elas vão ter uma irradiação para o território inervado, tanto pelo nervo glossofaríngeo e o nervo vago. Então, é por isso que anormalidades na fossa posterior podem produzir uma irradiação para essa região da orelha, da garganta, e, além disso, pode irradiar para os dermátomos cervicais mais superiores, como o C2 e o C3, como a gente observa aqui na imagem. Então, o que pode ficar na cabeça de vocês é que a normalidade na fossa anterior e média normalmente irradia para essa região mais frontal da cabeça, para o território inervado pelo nervo trigêmeo, ao passo que a normalidade mais na fossa posterior tem uma irradiação mais nucal, nessa região aqui da nuca e do pescoço. Então, eu trouxe aqui alguns passos para a gente entender como abordar um paciente com cefaleia. Então, que vai nos guiar nesse raciocínio. O primeiro passo é saber a cronologia desse sintoma. Então, foi um processo agudo, subagudo ou crônico? Um processo agudo, normalmente, é aquela cefaleia que começa a originar em poucas horas, então é um processo normalmente abrupto, e aí são condições envolvidas com esse tipo de cefaleia que normalmente tende a ter um desfecho que pode ser fatal ou não, são condições que exigem um atendimento mais emergencial, que nos preocupa muito. Então, como principais representantes, a gente tem, por exemplo, a hemorragia subaracnoide. Então, normalmente o paciente com um episódio agudo de hemorragia subaracnoide, ele se refere que ele está sentindo a pior cefaleia da vida, ao passo que a gente pode ter, por exemplo, um indivíduo com febre, com rigidez de nuca, que normalmente uma infecção ali viral ou bacteriana documentada, então a gente pode suspeitar de meningite, ao passo que se a gente tem uma cefaleia mais centrada na região do olho, a gente já pode ser, por exemplo, um glaucoma agudo. Então é importante a gente reconhecer essa característica. Dentro da cefaleia subaguda, é importante a gente verificar a presença de algum distúrbio clínico subjacente. E o que seria isso? Verificar as condições ali de base do indivíduo, se for um indivíduo idoso, questionar sobre a presença, sobre se ocorreu
queda da própria altura, que normalmente tende a ser negligenciada, normalmente ele pode não relatar. Quedas da própria altura são importantes porque o indivíduo idoso, normalmente ele já é um indivíduo que tem a polifarmácia, então tem medicações que podem levar à hipotensão postural, predispondo a quedas. Então, quando o idoso cai, ele pode ter um hematoma subdural, que ao contrário do hematoma epidural, tende a ter uma evolução um pouco mais subaguda ou crônica. O indivíduo não vai ter uma cefaleia logo de cara. Então, esse hematoma pode acabar tendo o processo de agudização e dessa forma produzir cefaleia. Além disso, a gente pode ter uma meningite que tem um curso um pouquinho mais longo, de semanas, pode ter essa meningite pode ser uma decorrente da tuberculose. Então, isso são características que a gente deve se atentar. E temos também a cefaleia crônica. Como eu falei anteriormente, a cefaleia crônica está mais associada àquelas causas primárias, que, embora tenham um curso mais benigno, elas podem ser extremamente debilitantes para o indivíduo, porque vai ter um impacto ali socioeconômico nas suas atividades laborais. É extremamente importante a gente identificar esse tipo de cefaleia, bem como verificar se a cefaleia que ele está sentindo nesse momento, o indivíduo que tem uma cefaleia crônica, se essa cefaleia tem o padrão habitual das cefaleias anteriores. Então, isso é muito importante a gente tentar diferenciar. O segundo passo é verificar se existe algum fator precipitante. E quais seriam esses fatores precipitantes? Alguma cirurgia recente, como cirurgia dentária, cirurgia oftalmológica, a presença de uma sinusite, uma exacerbação aguda de um processo de uma sinusite crônica, verificar se o indivíduo está estressado, está com uma tensão emocional, uma infecção viral sistêmica ali relacionada, um processo que está mais relacionado com a alimentação, seja uma cefaleia decorrente de uma fome ou uma cefaleia decorrente do consumo de alguns alimentos, como contendo nitratos, como presunto, cachorro-quente, contendo feniletilamina, como chocolate, ou contendo tiramina, como queijo cheddar. É importante também verificar se o consumo de álcool exacerba essa cefaleia ou precipita, isso é muito comum nas cefaleias em salva. E também a exposição ali exacerbada a luzes muito brilhantes, isso pode acabar precipitando o episódio de cefaleia. Terceiro passo, o paciente relata algum fator que exacerba a cefaleia? Aí é importante a gente questionar sobre atitudes que acabam aumentando transitoriamente a pressão intracraniana. E quais seriam essas? Basicamente, quando a gente faz manobra de Valsalva, como tosse, o espirro, acaba levando a aumentos transitórios na PIC, bem como algumas mudanças posturais que acabam mudando transitoriamente a PIC. Então, normalmente, essas situações que exacerbam a cefaleia diante desse aumento transitório da PIC, a gente pensa mais em lesões, por exemplo, intracraniana, mas na enxaqueca também pode acontecer. Temos também que verificar a relação com o medo e o estresse. Basicamente, o medo e o estresse acabam exacerbando as cefaleias primárias, como, por exemplo, a enxaqueca, a cefaleia do tipo tensional. Temos também a questão de verificar se a inclinação do corpo, o ato de espirrar ou assoar o nariz exacerba a cefaleia. Nesse tipo, a gente pensa na cefaleia decorrente ali de uma sinusite e alterações posturais. As alterações posturais acontecem basicamente quando a gente tem uma hipotensão ali do líquido cerebroespinhal. Então, essa cefaleia decorrente dessa hipotensão do líquido cerebroespinhal pode acontecer, por exemplo, durante uma punção lombar. Então, é importante a gente se atentar para esses fatores que podem exacerbar a cefaleia. No quarto passo, a gente pergunta se o paciente está apresentando algum sintoma prodrômico. E o que é esses sintomas prodrômicos? São, basicamente, as auras, né, conhecidas como as auras. São alterações neurológicas reversíveis, normalmente curtas, que duram de 5 a 60 minutos, que normalmente a maior parte dos casos são alterações visuais, como os escotomas, ou a visão mais borrada. Então, a gente começa a perguntar sobre isso, porque isso fala muito a favor de a gente estar diante de uma enxaqueca. No quinto passo, a gente vai tentar verificar como o paciente caracteriza aquela dor. É uma dor que ele caracteriza como sendo pulsátil, latejante? Isso fala muito mais a favor de estarmos diante de uma enxaqueca, mas pode acontecer também numa cefaleia do tipo tensional. O tipo de dor em aperto ou pressão é muito característica de uma cefaleia do tipo tensional. A gente também tem ainda aquela dor mais surda e constante. Normalmente essa dor decorre mais de lesões de massas intracranianas, como tumores cerebrais, que é aquela dor que sempre esteve presente na vida do indivíduo e que normalmente, com o passar do tempo, ela pode acabar piorando. E temos também a dor lancinante em facadas, que normalmente remete mais a uma causa neurítica.
Então, embora a gente seja importante caracterizar essa dor, é importante não fechar nossos olhos. Por exemplo, o paciente chega com uma dor pulsátil, a gente já pensar que está diante de uma enxaqueca. Não, a gente pode estar diante de outras causas. Então, embora seja muito mais comum a dor caracterizada de uma enxaqueca ser uma dor pulsátil, não significa que toda dor pulsátil é enxaqueca. Então, é importante a gente pensar também fora da caixa para que a gente não entre nesses caminhos aí diagnósticos errados. No sexto passo, a gente vai perguntar se o paciente tem a presença de algum sintoma ali associado. Então, a gente vai questionar sobre perda de peso. Isso pode nos relatar a presença de um câncer, seja ele do sistema nervoso central ou metastático. A gente pode ser uma arterite de células gigantes, o paciente pode estar com uma depressão também. Questionar também pela presença de febre, isso fala muito a favor de infecções, de meningite. Questionar sobre a presença de algum sintoma que é cardiorrespiratório, então isso pode, por exemplo, remeter a uma endocardite, por exemplo, infecciosa, ela pode acabar gerando um abscesso cerebral. Então, questionar sobre a presença de dificuldade de respirar. Além disso, questionar sobre a presença de sintomas ali da visão. Isso pode nos remeter a alterações visuais, seja lá em nível mais central ou periférico. Então, pode ser alterações ali no lobo occipital, ou no trato, ou no nervo óptico. Então, é importante a gente questionar sobre isso. Além disso, questionar sobre náusea. Náusea é muito comum na enxaqueca, mas também pode estar presente lesões que levam ao aumento da pressão craniana. Então, é importante a gente perguntar isso, bem como também a fotofobia, que é muito comum na enxaqueca, mialgias que podem acontecer, por exemplo, na arterite de células gigantes, infecções virais. Normalmente o indivíduo fica com uma mais fadiga, né, uma fadiga mais relevante, então é importante a gente perguntar isso. Além disso, rinorreia. Rinorreia, lacrimejamento ipsilaterais, a região onde está tendo a dor de cabeça, nos remete muito a cefaleia em salvas. No sétimo passo, é possível identificar algum padrão temporal? Isso é muito parecido com o que eu falei lá no primeiro passo, né, de identificar a cronologia. Então, a enxaqueca, normalmente, o indivíduo tem esses episódios mais crônicos, mas não tem uma relação temporal muito bem definida. Normalmente pode estar associação ali um fator de exacerbação ou de precipitação, mas que podem acontecer a depender ali dos fatores associados à vida desse indivíduo. A cefaleia do tipo tensional é aquela cefaleia clássica, que quando o indivíduo chega de um dia de trabalho extenuante, muito cansativo, que teve algum estresse ali, é aquela cefaleia do final do dia. Então, é uma cefaleia muito comum. Temos as cefaleias em salvas. As cefaleias em salvas têm como principal característica um padrão de ritmicidade. Então, normalmente acontece sempre no mesmo horário, basicamente, tem um padrão ali mais rítmico. E temos a cefaleia decorrente de tumor cerebral, que, como eu falei, aquela cefaleia que está um pouco mais surda ali, constante, que com o passar do tempo acaba aumentando, porque o tumor provavelmente está crescendo, levando a um processo ali de aumento da PIC, da pressão intracraniana. No oitavo passo, a gente vai ver os sinais vitais desse indivíduo. Vai ver se tem febre, isso pode remeter a uma infecção, né, um abscesso cerebral, a uma meningite, verificar o pulso. O pulso pode, o paciente taquicárdico pode ser decorrente de um processo doloroso mesmo. Quando a gente sente dor, a gente tende a aumentar o nosso batimento cardíaco, mas também pode ser decorrente de uma ansiedade, um medo. A gente também, é importante medir a pressão desse indivíduo, e tão importante quanto medir é perguntar se esse indivíduo tem uma hipertensão crônica, uma hipertensão arterial sistêmica, porque isso pode nos falar a favor de o paciente ter alguma doença cerebrovascular ali associada. Além disso, também a hipercapnia, que é o acúmulo de CO2. O acúmulo de CO2 pode ser decorrente de uma insuficiência respiratória, e dessa forma pode levar a aumentos transitórios da pressão intracraniana, e dessa forma desencadear a cefaleia também. Então, no exame físico, no exame geral, a gente vai ver as características do indivíduo, né? Vai ver a sua face, se ele está com uma face mais de dor, se é uma face atípica, se existe alguma caracterização, verificar o seu peso, né? Se ele está sarcopênico, se perdeu muito peso, isso é importante. No segundo passo, a gente vê a pele. Analisar se tem a presença de infecções ali na pele. Aqui, por exemplo, a celulite pode ser a fonte de um abscesso cerebral, por exemplo. A gente observar angiomas na pele, que são acúmulos de vasos anormais, pode estar associada com a presença de malformações arteriovenosas. Então, é importante a gente se atentar para isso. No terceiro passo, que é o couro cabeludo face, a gente vai analisar a presença de uma sensibilidade mais exacerbada na pele. Então, isso pode ser uma enxaqueca. A gente observa a presença de alguns sinais de traumatismo crânioencefálico, como, por exemplo, aqui mostra o sinal da equimose retroauricular.
que é o sinal de Battle, mas também pode ter a equimose periorbitária, né, que é o sinal do Guaxinim. Então, isso pode remeter a uma cefaleia decorrente de um traumatismo crânioencefálico. E também verificar se tem a presença de lacerações na língua, de lesões, porque isso pode ser uma cefaleia pós-convulsão, né, uma cefaleia pós-ictal. No quarto passo do pescoço, a gente vai analisar a presença de dores aqui na região do pescoço, porque pode ser uma cefaleia mais do tipo tensional. Verificar durante a ausculta a presença de sopros carotídeos, pode remeter à presença de uma doença ali cerebrovascular associada, ao maior risco de acidente vascular encefálico. No pescoço também a gente vai verificar, né, a presença de sinais de irritação meníngea, como o sinal de Brundiski, que é aquele sinal que a gente vai fazer a flexão do pescoço, e o paciente vai reagir com uma flexão dos membros inferiores, e temos também o sinal de Carey, que é quando a gente vai fazer a flexão tanto da articulação do joelho quanto da articulação coxa-femoral em 90 graus, e o indivíduo vai relatar dor. Temos também o sinal de irritação, de rigidez de nuca, então tudo isso nos fala a favor de um processo de meningite, mas é importante alertar vocês que nas fases iniciais da meningite, esses sinais podem ser bastante sutis, então é importante a gente prestar atenção nisso, porque a ausência dele nessa fase mais inicial não exclui o diagnóstico de meningite, se a gente tiver uma suspeita muito firme diante da meningite. No exame neurológico, então, a gente vai avaliar o estado mental. O paciente com cefaleia, ele pode chegar confuso lá no pronto atendimento, ele pode chegar com uma cefaleia com demência, que pode remeter a um tumor, por exemplo, na região ali do lobo frontal, ou um tumor que está se infiltrando para o corpo caloso, como a gente lembra, né? Corpo caloso é uma estrutura responsável por interligar os dois hemisférios cerebrais, e acima dele tem o giro do cíngulo. Então, o giro do cíngulo está responsável ali para o processo de aprendizado e de memória, né, que faz parte do círculo de Papez. Então, é importante a gente se atentar para isso. Além disso, tão importante quanto tudo que já foi falado, né, avaliar os nervos cranianos também. A avaliação dos nervos cranianos, dos 12 nervos cranianos, nos faz fazer um raciocínio ali mais de um diagnóstico topográfico. Então, anormalidades que acabam, por exemplo, pressionando o nervo oculomotor, o paciente pode ter uma paralisia ali do oculomotor e não fazer os movimentos oculares. Então, isso nos acaba remetendo e tendo uma suspeita mais direcionada também. E nessa parte dos nervos cranianos é importante fazer a fundoscopia, né, verificar a presença de papiledema, que nos pode remeter a uma hipertensão intracraniana. Então aqui a gente observa uma fundoscopia normal e aqui o papiledema, que como o nome já diz, né, é um edema ali da papila. Então pode falar a favor de uma hipertensão intracraniana. Vamos também fazer o exame motor e sensorial, verificar se tem a presença de alguma função motora assimétrica, se o paciente está com uma marcha mais atáxica. No exame sensorial, verificar comprometimento sensorial, seja ele focal, segmentar, uma redução da sensibilidade corneana. Então, esse início aí turbinado que a gente teve agora, né, vocês podem acabar assistindo perdido diante de todos esses passos que eu relatei. Então, eu trouxe passos mais relacionados a um atendimento mais emergencial, um atendimento mais de pronto-socorro. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Eu esqueci de ligar a luz, espera aí, gente, deixa eu só ligar. Desculpa. Então, vamos lá. Então, para memorizar, eu separei só 2 passos de uma forma bastante resumida. Então, existe um mnemônico que é o SNOOP. Então, o S remete a systemic. Então, é basicamente a presença de sinais sistêmicos associados. E aí a gente pensa o quê? O paciente que tem, por exemplo, chega na emergência com a pressão ali elevada, a gente pensa numa crise hipertensiva que pode ter levado a uma ruptura de aneurisma, por exemplo, o paciente está com hemorragia subaracnoide, um paciente que tem, por exemplo, petequias, mialgia, artralgia, tem um processo ali de uma infecção viral, além disso, está por uma região epidemiológica da dengue, a gente pensa numa cefaleia decorrente dessa infecção viral. Então, isso é importante a gente analisar todos esses fatores ali sistêmicos associados. Então, sempre é importante pesquisar e perguntar sobre essa presença de mialgia, de artralgia, de fadiga, de febre. No N, remete a neurological. Então, é basicamente a presença de alguns déficits focais, a presença de ataxia na marcha, de redução de sensibilidade, redução ali da motricidade. Então, a gente vai verificar isso se tem a presença dessas alterações. Então, por exemplo, um indivíduo que chega com uma hemiplegia e
está com uma cefaleia, a gente pode pensar, por exemplo, no acidente vascular encefálico. Então, é importante a gente questionar sobre a presença de afasia, de distúrbios visuais, de hemiplegia, de paresias. Então, é importante a gente fazer esse exame neurológico mais direcionado também. No O vem de older, que significa idade. Então, basicamente, verificar a idade do paciente. O paciente tem mais de 50 anos, então isso já é um sinal mais de alarme. O de onset, que é o início. Qual é o início dessa cefaleia? É a primeira cefaleia que está ocorrendo na vida dele? É uma cefaleia que normalmente já ocorria anteriormente? Qual a cronologia? É uma cefaleia aguda, subaguda, crônica? E o P, que vem de pattern. É uma cefaleia que a gente remete ao padrão, né? Então, o indivíduo que chega na emergência, ele relata que ele tem uma cefaleia mais crônica, a gente pergunta, essa cefaleia que você está tendo agora, ela é parecida com as anteriores ou é diferente? Então, se for diferente, já nos liga mais o alerta para outra condição ali associada, porque não significa que o indivíduo que tem enxaqueca, ele sempre vai ter uma cefaleia decorrente da enxaqueca. A gente pode acabar errando, colocando o indivíduo numa caixinha das cefaleias primárias, que ele nunca vai ter uma cefaleia secundária. Não, é importante analisar toda a história clínica do paciente, analisar seus fatores de risco, fazer uma boa anamnese, um bom exame neurológico ali direcionado. Então, tudo isso é importante a gente analisar. Se o indivíduo tiver pelo menos dessas alterações presentes, seja alterações sistêmicas, neurológicas, uma idade maior que 50 anos, uma cefaleia de padrão diferente, se tiver pelo menos exige uma avaliação mais minuciosa, exige a realização de exames complementares, seja ela tomografia, ressonância, então, punção lombar. Então, é importante a gente se atentar para esses sinais de alarme. Segundo passo, o paciente não teve nenhuma alteração ali no mnemônico SNOOP. Então, provavelmente, a gente está diante de uma cefaleia primária. Mas qual cefaleia primária? Então, a gente tem, basicamente, as principais são a migrânia, né, que é a enxaqueca, cefaleia atencional e cefaleia em salvas. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas agora. Então, a migrânia, ela tem uma epidemiologia em torno de afetar 10 a 15% da população mundial e, em relação à distribuição entre os sexos, né, tende a ser um pouco mais na mulher, em cerca de 22%, afetando cerca de 9% dos homens. A gente observa que o pico de ação, o pico de aparecimento da migrânia é em torno dos 30 aos 50 anos, e que ela é uma condição que, embora tenha um curso benigno, é uma condição associada à alta morbidade, justamente por impactar na qualidade de vida desse indivíduo, de acabar impactando nas suas atividades laborais, no seu trabalho, então acaba gerando esse impacto socioeconômico. E, além disso, a gente pode observar um padrão genético. Existem estudos, né, que estimam-se que cerca de 70% dos indivíduos que têm migrânia têm algum parente ali que também já tinha migrânia. Então, aí a gente observa o forte padrão genético associado à enxaqueca. Então, o quadro clínico, para a gente reconhecer uma cefaleia ali da migrânia, é uma cefaleia que a gente pode dividir em 5 fases. A gente tem a fase premonitória, né, que são os sintomas que normalmente o indivíduo surge ali 48 horas antes do episódio de enxaqueca, o indivíduo começa a perceber que ele está diferente, ele começa a ter alterações no humor, começa a ficar mais irritado, fadiga, distúrbios cognitivos, começa a ter prejuízo na sua atenção, mialgia, uma grande compulsão alimentar, sobretudo por doces. Então, esses são sinais que o indivíduo normalmente já começa a perceber, se ele tiver, né, uma fase premonitória bastante evidente, que provavelmente ele vai ter uma crise de enxaqueca. Temos também a aura. A aura são sintomas neurológicos reversíveis, como eu falei anteriormente. Dura em torno de 5 a 60 minutos. Se a aura demorar mais que 60 minutos, é importante ligar o alerta para alguma condição neurológica ali subjacente que necessita de uma avaliação um pouco mais aprimorada. Então, essas alterações neurológicas, elas podem afetar os diversos sentidos do nosso corpo. Então, normalmente afeta mais a visão, correspondendo em cerca de 90% dos casos. Então, a gente vai ver a presença de escotomas, de cintilações, borramento. Então, isso é muito comum. Mas a gente também pode ter alterações, por exemplo, na migrânia hemiplégica, de o paciente ter hemiplegia. Mas também podemos ter o subtipo da migrânia basilar, que é aquele indivíduo que tem a áurea com rebaixamento de nível de consciência, normalmente fica com ataxia, hipoacusia. Então, isso nos remete ao envolvimento ali, mais da parte mais posterior. E temos, então, a outra fase, que é a cefaleia precoce. Na cefaleia precoce é uma cefaleia que está começando a aumentar a intensidade, mas não chegou ainda no seu pico. Então, é uma cefaleia que normalmente já começa a incomodar e pode estar associada a congestão nasal e mialgia. Posteriormente, a gente entra na fase da cefaleia avançada, que é a fase
é típica da enxaqueca, né? Uma dor, uma cefaleia que é unilateral, é pulsátil, pode vir acompanhada de náusea, fotofobia, fonofobia, e posteriormente a gente tem um pródromo, também chamado de fase de recuperação, que é quando o indivíduo vai se sentir bastante exausto, cansado, porque por ter passado por todo esse estresse ali anteriormente. Então o indivíduo vai ter fadiga, mialgia, alterações cognitivas. Então, como é que a gente vai caracterizar uma cefaleia decorrente da migrânia? É uma cefaleia que normalmente vai ter uma moderada intensidade, vai ter o caráter principal de ser pulsátil, normalmente piora com a realização das atividades rotineiras, ou seja, se o paciente continuar fazendo exercício físico ou trabalhando, normalmente acaba piorando com essa realização, dura em torno de 4 a 72 horas, é importante lembrar desse tempo, e normalmente, tipicamente, é unilateral, mas também tem relatos de enxaqueca bilaterais. Além disso, pode vir associada com náusea, vômitos, foto e fonofobia. Normalmente, essa migrânia, ela pode ser exacerbada ou precipitada por alguns estímulos auditivos, por cheiros, por distúrbio, coisas visuais também, como luzes muito brilhantes, então isso pode acabar precipitando, exacerbando a enxaqueca. E existe uma explicação para tudo isso, né? Principalmente para por que acontece a aura. Existe uma explicação da fisiopatologia da migrânia que fala que, de forma primária, acontece uma vasoconstrição, sobretudo na região ali, começa na região occipital, ali na nuca, e sobe, né, para a região frontal. Então, isso explicaria a aura. E a gente lembra, começa na região occipital. O lobo occipital está principalmente responsável pela visão. Então, isso é uma explicação dada para que a maior parte dos sintomas ali trazidos pela aura sejam sintomas visuais. E, posteriormente dessa fase de vasoconstrição, a gente vai ter uma fase de vasodilatação. É justamente essa fase de vasodilatação que produz a cefaleia clássica da enxaqueca, justamente por ter uma aproximação ali do vaso com estruturas cranianas sensíveis à dor. Então, além disso, de avaliar esse quadro clínico, é importante a gente verificar quando é que o paciente vai ter uma migrânia definida como crônica. Isso é muito importante. Por quê? Porque a migrânia crônica acaba impactando muito na qualidade de vida do indivíduo. Ele acaba tendo grande prejuízo nas suas atividades laborais, no seu lazer. Então, é uma cefaleia que prejudica muito. Então, como é que a gente vai verificar essa presença, se essa migrânia já está cronificada? É aquela migrânia que acontece mais ou igual a 15 dias por mês, por pelo menos 3 meses. E quando a gente está diante desse paciente com migrânia crônica, é importante ver que esses prejuízos vão além da dor. É um indivíduo que, segundo alguns estudos de ressonância magnética, verificaram que o paciente com migrânia crônica ou a migrânia com áurea tem maior capacidade de ter lesões isquêmicas. Então, é o que eles chamam de substrato de migrânia. Então, aí a gente observa que, embora a migrânia seja, de certa forma, benigna, né, existe um grande impacto ali para esse indivíduo. E quando a gente está diante da migrânia, é importante não se dar por satisfeito por respostas prontas desse indivíduo. Por exemplo, você pode perguntar para o paciente, quantas vezes por semana você sente dor? Aí ele pode falar, 2 vezes por semana, doutor. Aí você pergunta, e nos outros dias, você sente dor? Aí ele, não, é uma dor normal, não me atrapalha muito não. Eu sinto, mas 2 vezes por semana que é aquela dor mais forte. Você tem que explicar, não é normal o paciente sentir dor. Então, a gente pode estar diante de uma migrânia crônica, que o paciente normalmente considera só 2 dias, 2 vezes por semana, aquela migrânia de alta intensidade, mas que nos outros dias também está tendo essa cefaleia. Então, é importante sempre questionar mais a fundo todo esse processo ali da cefaleia desse paciente. E também se atentar para o uso excessivo de medicações abortivas. Por exemplo, se o paciente utiliza mais de 15 dias por mês, os analgésicos comuns, como dipirona, paracetamol, o paciente tem maior risco de desenvolver a migrânia crônica. Se esse paciente utiliza mais de 10 vezes por mês os opioides, normalmente é o tramadol, codeína, ele tem maior chance de desenvolver a migrânia crônica, bem como a utilização de triptanos também entra nesse dado ali de 10 vezes por mês. Mais de 10 vezes por mês. Então, isso é importante a gente se atentar e sempre perguntar para o paciente quantas vezes por mês ele está utilizando esse medicamento. Então, é sempre importante investigar esse uso excessivo de medicações abortivas. E esses prejuízos, né, que eu falei, além da dor, também vai ter uma relação com algumas comorbidades. Por exemplo, o indivíduo com migrânia, sobretudo a migrânia com áurea e a migrânia crônica,
tem risco de mortalidade por acidente vascular encefálico 2 vezes maior, bem como a gente vai ter uma relação maior com a claudicação, com infarto agudo do miocárdio e com a obesidade também. Por que a obesidade? A obesidade é como se fosse um estado inflamatório ali crônico, onde os adipócitos vão acabar produzindo grandes quantidades de citocinas, como o TNF-alfa, as interleucinas, e isso acaba gerando uma inflamação neurovascular crônica. Isso pode levar ao aumento da frequência da ocorrência das crises de enxaqueca. E a gente tem outras condições também que podem vir associadas, como a disfunção temporomandibular, síndrome do intestino irritável, a fibromialgia e alguns transtornos psiquiátricos, que não necessariamente vai ter uma relação de causa e efeito, mas sim de uma presença simultânea entre essas condições. Então, o indivíduo pode ter depressão, ansiedade, transtorno do pânico. É muito importante a gente avaliar todas essas comorbidades. E como principais complicações, a gente vai ter o estado migranoso. Vamos lembrar, eu falei que a migrânia normalmente dura até 72 horas, né, a cefaleia, de 4 a 72 horas. Se a gente tiver uma duração maior que 72 horas, a gente pode estar diante de uma complicação da migrânia, que é justamente o estado migranoso, que exige um tratamento um pouco mais diferenciado. A gente pode ter a aura persistente sem infarto, que é aquela aura que dura em torno de 1 semana, mas sem a presença de alterações isquêmicas documentadas na imagem. E a gente pode ter o infarto migranoso, que é aquela aura que dura mais de 60 minutos, mais de 1 hora, com a presença documentada ali na imagem de alterações isquêmicas. E essa lesão isquêmica não vai ter, não pode ser em qualquer lugar. Tem que ter uma relação com qual alteração ali, alteração neuronal esse paciente está tendo. Por exemplo, se o paciente está tendo uma aura visual, se espera que essa lesão isquêmica seja no lobo occipital. Então, é importante ter essa correlação. No tratamento, então, pode ter tanto tratamento farmacológico quanto não farmacológico, e dentro dessas terapêuticas a gente pode ter tantas vias abortivas e profiláticas. Então, dentro do tratamento é muito importante a gente observar as características desse quadro álgico, questionar o paciente qual a frequência da ocorrência dessas crises de enxaqueca, verificar qual foi a resposta a algum tratamento prévio, qual são o impacto na vida desse indivíduo, quais são os fatores ali associados, sejam eles precipitantes, de exacerbação. É muito importante a gente se atentar a isso. E também existem 4 pilares dessa terapêutica: tratar precocemente, manter uma dose terapêutica adequada, sempre buscando ajustar para manter uma boa qualidade de vida desse indivíduo, sempre ter atenção ao início de ação e tentar a associação de fármacos. É muito comum a associação, por exemplo, de AINES com os analgésicos comuns ou os AINES com os triptanos. Então, é uma via ali, uma opção terapêutica tentar essa associação. Então, quando a gente trata o paciente, é importante perguntar: como você classifica essa dor? É uma dor de fraca intensidade? Se for, a gente normalmente vai fazer uso de medidas como repouso. A gente pode dar uma compressa ali fria sobre a região. Por que compressa fria? Porque a compressa fria faz vasoconstrição. E como a gente viu, a cefaleia da migrânia, ela está relacionada com uma vasodilatação. Então, a gente vai compensar a vasodilatação com vasoconstrição. Por isso, a compressa fria. E a gente pode fazer uso de analgésicos comuns, como, por exemplo, os dipirona, paracetamol, e podemos, se o paciente não melhorar, a gente associa com os AINES. No caso de uma cefaleia de moderada intensidade, a gente pode associar, além do uso dos analgésicos comuns, dos AINES, a gente pode associar com os triptanos, que são os principais fármacos que a gente trata a enxaqueca. E por o paciente poder estar apresentando náusea, vômitos, a gente avalia a necessidade de administrar esses fármacos, né, por via intravenosa, para evitar que o paciente, logo após a administração por via oral, expila e dessa forma não atinja a sua dose e a sua eficácia terapêutica. E a gente pode avaliar também a necessidade de administrar ou não antieméticos para tentar controlar esse vômito. Mas na emergência, basicamente, o que tem que ficar na cabeça de vocês é saber diferenciar o que é uma cefaleia primária de o que é uma cefaleia secundária e, basicamente, na emergência, né, trazendo para um contexto mais de atendimento emergencial no Brasil, o esquema A é aquele esquema que a gente vai tratar as migrânias que estão tendo uma duração menor que 72 horas. Então, a gente pode fazer uso de dimenidrato, que é o Dramin, né, o conhecido Dramin, 50 miligramas. A gente pode fazer uso de soro fisiológico, 500 ml a 0,9%. Por que a gente dá soro fisiológico? O paciente normalmente com dor, ele tende a diminuir a ingesta com água, então ele pode chegar no seu atendimento levemente desidratado, além de poder estar associado ali uma gastroparesia. Então é importante a gente fazer a administração desse soro fisiológico, fazer essa reposição. Podemos também administrar então o dipirona, né, que é o analgésico comum,
1 grama por via intravenosa, associar com AINES, por exemplo, o cetoprofeno, 100 miligramas, seja por via intramuscular ou intravenosa. Se o paciente não melhora da dor, mesmo com essas ações, a gente associa com o sumatriptano, que é um tipo de triptano. Se a gente administrar por via subcutânea, a gente administra 6 miligramas, se for por via oral, 50 miligramas. Já o esquema B é aquela cefaleia que está durando mais de 72 horas. E a gente lembra, o que é que dura mais de 72 horas? É o estado migranoso. Então, a gente vai estar diante dessa complicação da migrânia. Então, a gente vai fazer todo esse esquema A, de dar soro fisiológico, pode dar o Dramin, fazer analgésicos comuns, associar com AINES e triptanos e associar com a dexametasona 10 miligramas por via intravenosa. E nesse esquema B, é importante a gente sempre evitar, seja no esquema A ou no esquema B, evitar o uso de opioides, porque os opioides, existem estudos, né, verificando que ele aumenta o risco desse paciente cronificar essa migrânia. Então, é importante sempre evitar esse uso e sempre orientar o paciente a não utilizar mais de 2 vezes por semana esses medicamentos, porque isso também aumenta a chance de cronificar. E temos o tratamento profilático. No tratamento profilático é importante verificar as comorbidades ali associadas ao paciente, se é o paciente que tem hipertensão, tem diabetes, é dislipidêmica, isso é importante avaliar, porque esses fármacos vão acabar interferindo a depender dessa condição de outras doenças de base. A gente tem, por exemplo, os beta-bloqueadores, como o propanolol, que deve ser evitado nos indivíduos bradicárdicos com asma, mas a gente pode ter uma utilidade adicional da administração deles naqueles indivíduos taquicárdicos, porque como eles fazem essa ação mais cardiodepressora, a gente meio que aproveita, né, desse efeito para tratar esses pacientes que já são hipertensos, que estão taquicárdicos. A gente pode fazer uso de antidepressivos, como nortriptilina, mas é sempre importante se atentar para os seus efeitos colaterais, né, como boca seca, constipação, e tem utilidade adicional se o indivíduo já tiver alguma condição ali psiquiátrica, como depressão, ansiedade. Temos os anticonvulsivantes, como o valproato, mas é importante também se atentar para os efeitos colaterais, porque tende a causar tremor nesse indivíduo. E temos os bloqueadores de canais de cálcio e os inibidores de recaptação de serotonina e norepinefrina, como a venlafaxina, nessa categoria, que exibe um grande perfil, né, um perfil favorável ali em torno dos efeitos colaterais, então é uma opção a ser tentada, sobretudo se o indivíduo tem alguma condição psiquiátrica de base. Temos o tratamento, então, por último, não farmacológico, que a gente tem, por exemplo, a estimulação magnética transcraniana, a estimulação do nervo vago, então são medidas a serem tentadas, sobretudo se o paciente tiver, por exemplo, um processo mais cronificado. A gente entra no segundo tipo, que é a cefaleia do tipo tensional. Cefaleia do tipo tensional, normalmente a gente pensa que a enxaqueca é a que mais ocorre, né, dentro das primárias, mas não. A que mais ocorre dentro das primárias é a do tipo tensional. Ela afeta cerca de 42% da população adulta, sendo que pode chegar a 14% a 78%. Mas por que a gente não ouve muito falar sobre ela, né? Não escuta muito falar? É basicamente porque o indivíduo com cefaleia do tipo tensional acaba se acostumando com essa dor do final do dia e normalmente não vai para o pronto atendimento. Então é uma cefaleia não muito estudada até hoje, mas os seus impactos são tão significativos que a Organização Mundial de Saúde a caracteriza como um importante problema de saúde pública, justamente por ter um impacto ali no socioeconômico, né? Porque cerca de 8,3% dos indivíduos perdem dias de trabalho e até 50% trabalha com níveis baixos de rendimento no trabalho. E outros termos já foram utilizados anteriormente, como cefaleia psicogênica, cefaleia de tensão, cefaleia essencial, de estresse por contração e idiopática. Mas o que mais é aceito como termo principal, né, padronizado, é cefaleia do tipo tensional. Então, qual o quadro clínico desse paciente? É aquela cefaleia que normalmente ela não vai ter de grande intensidade, pode apresentar algum fator desencadeante, como um estresse emocional, alterações no sono desse indivíduo, e exibe uma grande dificuldade diagnóstica. Por quê? Porque se a gente tiver diante, por exemplo, de uma enxaqueca sem aura, de baixa intensidade, pode ser muito facilmente confundida com uma cefaleia do tipo tensional. Então, a gente vai tentar prestar atenção no quadro clínico que vai auxiliar nessa diferenciação. Que qual é? É uma cefaleia que normalmente é bilateral, ou seja, aquela cefaleia que acaba cometendo essa região mais frontal, como mostra a imagem, que vai ser em peso ou aperto, leve a moderada intensidade, normalmente não tende a ser uma intensidade muito grande, e que dura em torno de 30 minutos a 7 dias e podem ter pontos gatilhos associados, que são justamente pontos aqui na região dos músculos do pescoço, por exemplo, que acaba estando associada com essa cefaleia. E não vai estar associado à presença de náusea, vômitos normalmente, e nem vai piorar com a realização das atividades diárias, né? Normalmente não piora, por exemplo, com exercício físico.
E qual é o tratamento desse tipo de cefaleia? A gente basicamente vai orientar o paciente em torno da sua condição, né, do seu processo de saúde e doença. Então, é muito importante explicar para o paciente a relação com o estresse emocional, com todas essas características que normalmente pode precipitar a sua ocorrência. E, normalmente, esse paciente, se ele chega na emergência, se a gente desse, por exemplo, um analgésico comum para ele tomar em casa, por via oral, normalmente é suficiente administrar dipirona ou paracetamol em casa, por via oral. Mas se o paciente já chega na emergência e você passa dipirona para ele tomar em casa, você só vai entrar naquele quadro típico do médico que passa dipirona, né? Então, provavelmente você vai ser crucificado. Então, orienta-se, né? Se o paciente já chega na emergência com esse tipo de cefaleia, a gente dá um soro fisiológico ali para ele, fazer uma dipirona mais por via intravenosa, 1 grama, ou paracetamol, 400 a 800 miligramas. E, além disso, a gente pode associar com AINES, né, como, por exemplo, ibuprofeno, naproxeno, e podemos tentar vias não farmacológicas, como terapêuticas de biofeedback, acupuntura, também técnicas de relaxamento, então isso pode ser útil para esse paciente. E agora chegamos na última cefaleia que eu vou abordar aqui, que são cefaleias primárias trigêmino-autonômicas. Como vocês podem observar, segundo a classificação internacional de cefaleia, a gente tem vários tipos dentro dessa categoria. Mas a que a gente vai falar hoje é a cefaleia em salvas, porque é uma das mais prevalentes dentre essas, embora ainda seja uma condição rara. Então, essas cefaleias trigêmino-autonômicas, elas vão compartilhar de algumas características principais. O fato de elas serem mais unilaterais, de terem associados a alguns fenômenos autonômicos, como eu vou falar já já, e terem um padrão de ritmicidade. Não sei se vocês lembram lá do começo, né? Eu falei que a cefaleia em salvas tende a ocorrer normalmente em um certo período do dia, normalmente em algum horário, então normalmente pode acabar despertando o paciente, então é importante se atentar a isso. Então, dentro da cefaleia em salvas, ela tende a, antigamente, né, estimava-se que ela ocorria mais em homens, em uma proporção de 8:1, 8 homens para uma mulher, mas hoje em dia houve uma atualização que acredita-se que esteja 2,5 homens acometidos a cada uma mulher. Então, quadro clínico típico da cefaleia em salvas, para ficar na cabeça de todos. É uma cefaleia que normalmente ela é de muita intensidade, normalmente incomoda muito esse paciente. É uma cefaleia que eles falam de ser excruciante, de ter um impacto ali muito grande. Eles normalmente vão se queixar muito desse processo doloroso. E vai estar associado com a presença de pelo menos um sinal autonômico. E quais são esses sinais autonômicos? A sudorese facial, o edema palpebral, a hiperemia conjuntival, a miose, o lacrimejamento, a rinorreia, congestão nasal ou pitose. Essas alterações autonômicas, elas têm que estar ipsilaterais ao processo de dor. Então, normalmente, essa cefaleia, ela está concentrada na região do olho, ou no processo supraorbitário, ou nessa região mais temporal. Então, esse processo, esses sinais autonômicos, eles têm que estar do lado que está ocorrendo a dor, tem que ser ipsilaterais. Então, a gente já vê um quadro clínico típico da cefaleia em salvas. E como eu falei, é uma dor de muita intensidade, que normalmente dura em torno de 15 a 180 minutos, e pode ocorrer até 8 vezes por dia. Então, aí você já imagina o grande impacto desse tipo de cefaleia para o indivíduo. E, além disso, é sempre importante, né, se atentar para esses sinais autonômicos, porque é a principal característica que vai auxiliar no diagnóstico diferencial. Então, eu trouxe aqui esse meme, né, que não é enxaqueca, cefaleia em salvas, muitas vezes a gente pode acabar se confundindo, mas sempre se atentar para esse padrão de ritmicidade e, sobretudo, a presença de algum sintoma ali, sinal autonômico associado. Então, qual a sua fisiopatogenia? Ela ainda é um pouco incerta, mas acredita que vai ter uma relação com alterações na distribuição trigeminal, com disfunções autonômicas e na ritmicidade circadiana. Então, existem alguns estudos tentando relacionar a cefaleia em salvas com as alterações ali nos níveis de melatonina, com uma queda na saturação do oxigênio ali mais noturna, e é importante a gente verificar os fatores precipitantes, que basicamente vai ser o álcool, o uso de medicamentos, vasodilatadores, histamina, alterações no sono ou comportamentais, aumento da atividade física, mental, emocional e a apneia do sono. E aqui vocês observam que dá para relacionar com a fisiopatogenia, né? A apneia do sono, como vocês devem saber, é uma condição que acaba que durante o sono do indivíduo ele acaba tendo uma interrupção do processo respiratório, então acaba diminuindo a saturação de oxigênio. É por isso que existem alguns estudos em torno dessa relação da cefaleia em salvas com essa queda da saturação noturna desse indivíduo de oxigênio.
Então, o tratamento dessa condição vai ser basicamente a orientação desse paciente. Então, a gente vai explicar para ele a sua condição, que ele tem a cefaleia em salvas, que embora seja um processo muito doloroso, se ele sentir uma dor muito forte, procure o atendimento médico, porque a gente vai possibilitar uma terapêutica ali eficiente e questionar sobre a sua frequência. Normalmente se orienta que o indivíduo mapeie a sua dor, ou seja, ele pega um caderninho e começa a anotar o horário de aparecimento dessa cefaleia. Por quê? Porque, como eu falei, tem esse padrão de ser rítmico, de normalmente aparecer sempre no mesmo horário. Então, a gente vai questionar sobre a frequência desse tipo de cefaleia. E a terapêutica também vai se basear, né, numa terapêutica preventiva ou abortiva. Então, dentro do tratamento preventivo, a gente pode utilizar o Verapamil, que é um cardiodepressor, então a gente tem que tomar cuidado, porque ele pode acabar gerando bloqueios atrioventriculares em todos os graus. Então, é importante a gente fazer, se a gente der doses mais altas, um acompanhamento ali com o eletroencefalograma. E a gente pode fazer também a administração de lítio. É muito mais comum numa cefaleia... a gente pode fazer a administração de lítio, mas também é importante tomar atenção com isso, né? Porque, como a gente sabe, a dose terapêutica do lítio é muito parecida com a dose de toxicação. Então, o nível, né? A janela terapêutica é muito baixa. Então, a gente sempre tem que fazer uma monitorização ali dessa dosagem para evitar níveis tóxicos para esse paciente. Mas, normalmente, o que mais recorre é justamente o tratamento abortivo, que tem como objetivo aliviar de forma rápida a dor desse paciente. Então, se vocês... como vocês viram, né, uma dor que dura de 15 a 180 minutos. Então, a gente não tem que ficar esperando a dor passar. A gente vai fazer um tratamento ali que tem um alívio muito rápido e um início de ação rápido. Então, normalmente é preferível a utilização de fármacos por via intranasal ou subcutânea, justamente para ter esse alívio rápido. E quais são os fármacos qual é a terapêutica que a gente vai usar para fazer essa inibição desse processo doloroso? A terapêutica padrão é a administração de oxigênio. Inclusive, a gente fez nosso quiz lá no Insta, né, que falava justamente disso. A gente faz a utilização de oxigênio umidificado numa máscara facial a 100%, 10 a 12 litros por minuto, por 20 minutos. Recomenda-se que o paciente assuma essa posição. Ele vai ficar com o tronco levemente fletido, com os braços sobre as pernas. Então, é uma posição clássica para o indivíduo que está recebendo ali o suporte ali de oxigênio. E a gente vai fazer a administração de sumatriptano, né, que é um agonista serotoninérgico, utilizado também lá na enxaqueca. A gente vai administrar em 6 miligramas por via subcutânea. Então, normalmente, isso possibilita ali um tratamento abortivo eficiente. E quais são as outras cefaleias primárias? Se vocês forem pesquisar, gente, existem muitas cefaleias primárias, muitas mesmo. Então, eu só vou falar aqui rapidamente dessas. A gente tem a cefaleia primária da tosse, que é uma cefaleia que, como vocês viram, né, lá anteriormente, normalmente está associada a um aumento transitório da PIC, que é a pressão intracraniana. Então, pode remeter ali uma cefaleia, que normalmente é uma cefaleia que ocorre só durante a tosse, o espirro, então alterações posturais. Então, essa é uma cefaleia primária ali da tosse. A gente tem a cefaleia primária do exercício físico, que normalmente acontece em exercícios físicos extenuantes. Tem uma cefaleia primária entrovoada. Aqui é importante uma ressalva. Essa característica de ser entrovoada é muito comum da hemorragia subaracnoide. Então, a gente só diagnostica a cefaleia primária entrovoada quando a gente tenta excluir, né, todos os outros diagnósticos diferenciais de cefaleias secundárias, porque esse padrão de ser entrovoada é uma condição que normalmente está presente nas cefaleias secundárias, que podem ter ali um desfecho fatal. Então, a gente só diagnostica esse paciente com cefaleia primária entrovoada quando a gente fez todos os exames ali complementares, ressonância, tomografia, punção lombar, fez tudo, e aí só a gente pode fechar esse diagnóstico de ser uma condição primária. Temos também a cefaleia primária associada à atividade sexual, né, que normalmente é uma cefaleia que surge durante a atividade sexual, durante o orgasmo, e temos também a cefaleia por estímulo ao frio, seja um frio inalado ou alimentos que têm a temperatura, né, mais baixa, que podem desencadear essa cefaleia, mas é uma cefaleia muito rápida, dura em torno de 10 segundos, e normalmente para em 10 minutos depois que a gente tira esse estímulo desencadeante desse tipo de cefaleia. Então, pronto. Vamos respirar um pouquinho, que agora a gente vai entrar na segunda parte da aula, que é bem mais rápida. Somente vou trazer os aspectos mais principais, né? Porque cefaleias secundárias é um mundo também. Então, basicamente, a cefaleia secundária, como eu falei lá no comecinho, são aquelas condições que normalmente exigem um atendimento mais emergencial, porque pode ter desfecho fatal. Ela tem como característica ter uma relação temporal com o início dessa causa presumida e sofre interferência de acordo com a evolução da doença de base. Ou seja, se a doença de base está progredindo, está melhorando,
a cefaleia melhora. Se essa doença de base está piorando, a cefaleia piora. Então, a gente vai poder estabelecer essa relação com essa causa de base. Então, basicamente, a cefaleia secundária é isso. Então, existem diversas classificações para cefaleias secundárias, existem 8 grupos, né, de traumatismo crânioencefálico e cervical, de transtorno vascular craniano, transtorno intracraniano não vascular, uma cefaleia decorrente de substâncias ou da retirada de substâncias, de infecção, transtorno de homeostase. Como vocês podem ver, existem diversos grupos. Eu trouxe aqui só os principais, os mais recorrentes, ou que aqueles que exigem uma preocupação maior para a gente. Então, o primeiro que eu vou falar aqui rapidamente é a hemorragia subaracnoide. A gente lembra, né, que a gente tem 3 envoltórios menídeos, a dura mater, a subaracnoide e a pia mater. A hemorragia subaracnoide é justamente o sangramento que vai estar concentrado aqui no espaço subaracnoide e pode ser decorrente tanto de aneurismas, da ruptura de aneurismas ou de malformações arteriovenosas. Então, exige um acometimento que cerca de 75% desses pacientes que têm hemorragia subaracnoide é decorrente de aneurismas, o restante é da malformação arteriovenosa, e normalmente o pico de idade do rompimento de aneurisma é em torno dos 50 a 60 anos, sendo que da malformação arteriovenosa, normalmente é um início um pouco mais precoce, pode ser ali em torno dos 40, 30 anos. E é muito importante a gente se atentar para a presença de outras condições ali de hemorragia subaracnoide nos familiares. Por quê? Porque se a gente tiver a presença de, por exemplo, aneurismas documentados em pelo menos 2 parentes próximos, recomenda-se a investigação de toda a família, porque existe um caráter ali associado a um padrão congênito. Então, todo aneurisma vai sangrar? Não necessariamente. Existem muitos indivíduos que têm aneurismas e eles vivem normalmente e só são reconhecidos durante a necrópsia. Então, não é todo aneurisma que vai sangrar. Vai depender da idade do paciente, do local onde está ocorrendo esse aneurisma e do tamanho dele. E existe, durante muito tempo, acreditou-se que existe uma relação, né, do surgimento do aneurisma com a hipertensão, mas isso não foi verificado. A relação que existe com a pressão arterial é justamente que aumentos muito súbitos na pressão arterial, como crises hipertensivas, podem desencadear o rompimento desse aneurisma e não o seu surgimento. Então, normalmente, pressões muito altas que se elevam rapidamente pode acabar levando a esse sangramento. Justamente por quê? Porque a etiologia decorre, né, nos aneurismas, né, pode ser saculares e fusiformes. A gente vai ter uma fragilidade dessa parede aqui do endotélio vascular. Então, se a gente tem essa região aqui que está com uma fragilidade, se a gente tem um aumento muito grande na pressão arterial, vocês já devem esperar que aumenta a chance de esse aneurisma romper. Então, a gente pode ter esses aneurismas saculares, que são os mais comuns, mas também pode ser o fusiforme, que decorre de uma dilatação circunferencial em torno do vaso. E temos as malformações arteriovenosas. O normal é que a veia com a artéria, ela entre em contato através de um leito capilar. A malformação arteriovenosa é justamente quando a artéria vai entrar em contato com a veia sem a presença desses capilares. Então, isso acaba levando a uma região aqui de alta pressão e dessa forma predispõe ao sangramento. E normalmente afeta mais homens. Em relação à patologia, então, bem de forma bastante rápida, da hemorragia subaracnoide, geralmente, como eu falei, os aneurismas são congênitos, decorre de eles têm a característica de ter uma fraqueza ali da parede vascular, predispondo ao sangramento, e eles podem ser múltiplos em até 20% dos casos, ou seja, o indivíduo que teve uma ruptura de um aneurisma, ele pode ter outro aneurisma ali associado em cerca de 20% dos casos, e normalmente, conforme a gente viu, né, na nossa última capacitação de anatomia vascular, eles tendem a ocorrer nas regiões de ramificação. Então, como vocês podem observar aqui, os mais comuns são de artéria comunicante anterior, da artéria carótida interna, artéria cerebral média e artéria basilar. Então, normalmente são onde ocorre mais de um padrão mais local. Então, qual a fisiopatologia? Por que o paciente com hemorragia subaracnoide tem cefaleia? Porque quando ocorre essa ruptura desse vaso, a gente vai ter uma região de muito aumento ali, de um aumento da pressão súbita, e isso acaba levando a cefaleia. E se a gente lembrar um pouquinho, a gente tem essa relação aqui da pressão de perfusão cerebral, que varia de acordo com a pressão arterial média e a pique. Então, se a gente aumenta muito a pique, nessa questão aqui de aumento de pressão, a gente diminui a pressão de perfusão cerebral. Então, além do fato de a gente ter um sangramento ali ocorrendo, o paciente também pode ter processos isquêmicos, justamente por diminuir essa perfusão cerebral. E aqui a gente observa justamente uma peça anatômica, né, de um aneurisma aqui justamente na região de ramificação de uma artéria cerebral anterior com a artéria cerebral média.
Então, o quadro clínico de uma cefaleia aqui, da hemorragia subaracnoide, vai ser aquela cefaleia de início muito súbito. Normalmente o paciente fala que é a pior cefaleia da vida, que ele nunca sentiu uma cefaleia como a que ele está sentindo naquele momento, e que normalmente é generalizada em toda a cabeça, que o paciente pode chegar no atendimento com perda de consciência, com vômitos, com rigidez de nuca, e o paciente pode ter tido uma cefaleia sentinela dias anteriores, que é aquela cefaleia que pode ser decorrente de pequenos sangramentos, mas que não foram tão significantes para gerar essa cefaleia clássica, né, de altamente significativa, com esse padrão de ser bastante intensa e súbita. E aqui é uma característica importante que a gente tem que lembrar de sempre fazer a fundoscopia, gente. Por quê? Porque a gente pode observar hemorragias retinianas. E esse pode ser o principal achado diante de um paciente que chega no pronto atendimento inconsciente. A gente não vai saber perguntar se o paciente está tendo a pior cefaleia da vida, se foi uma cefaleia súbita, como é que aconteceu. Então, se a gente somente abre o olho, faz uma fundoscopia, a gente pode verificar essa presença de sangramento e pode ser o principal achado no exame físico que faz com que a gente suspeite de uma hemorragia subaracnoide. Então, em relação aos sinais neurológicos focais, pode acontecer? Vocês têm que entender que, normalmente, o sangramento decorrente de uma ruptura de aneurisma, por estar no espaço subaracnoide, normalmente os sinais neurológicos eles não vão ser tão evidentes. Ao contrário, se o sangramento acontecesse no parênquima, porque aí justamente a gente estaria pressionando de forma direta regiões cerebrais que poderiam desencadear sinais neurológicos focais. Então, o que vocês têm que ter em mente? Essa cefaleia súbita da hemorragia subaracnoide normalmente não vai estar presente ali sintomas neurológicos focais muito evidentes, mas pode acontecer se a gente tiver complicações. Então, qual é o sinal neurológico mais comum? Aí eu trago uma imagem da anatomia, né? A gente tem aqui, ó, a comunicante posterior. Como vocês podem observar, essa comunicante posterior, ó, se eu dou o zoom e a gente traz lá aquela imagem que eu mostrei dos nervos ópticos, bem pertinho aqui da comunicante posterior, que estaria mais ou menos nessa região, a gente tem o nervo oculomotor. Então, se a gente tiver, por exemplo, uma ruptura de um aneurisma em comunicante posterior, o paciente pode evoluir com paralisia do nervo oculomotor. Então, pode ter prejuízo ali nas funções desse nervo. Então, isso é uma das exceções, né, em torno dos sinais neurológicos focais que podem remeter ali a uma hemorragia subaracnoide devido a uma ruptura de aneurisma em comunicante posterior. Então, isso é uma explicação trazida pela anatomia. E os exames complementares que a gente pode fazer para corroborar, né, essa hipótese diante desse paciente com esse tipo de cefaleia é basicamente a tomografia. A tomografia é muito eficiente, principalmente numa fase mais inicial. Ela diagnostica, né, ela verifica o paciente que tem hemorragia subaracnoide, possivelmente, em cerca de 90% dos casos. Então, a gente observa aqui essa imagem típica, né, da presença desse sangramento aqui na região do espaço subaracnoide, e a gente pode classificar, que é uma escala de Fisher bastante conhecida, que é graduada do 1 até o 4, que atualmente existe algumas críticas em torno dela, né, justamente por acreditar que o Fisher 3, ele teria maior gravidade para o indivíduo do que o Fisher 4, mas são críticas que normalmente decorrem, né, dessa relação com o prognóstico, mas que a gente tem que entender que ela é muito importante para avaliar o risco de vasoespasmo, que eu vou falar já adiante o que é o vasoespasmo. E aqui a gente observa uma imagem, né, na arteriografia de uma má formação arteriovenosa, a gente observa esse embaralhamento aí de vasos sanguíneos. Então, a gente fez a tomografia, o paciente chegou com uma cefaleia súbita, um paciente normalmente de 50 anos de idade, chega com uma cefaleia súbita, você tá com cara de hemorragia subaracnoide, fez a tomografia, deu normal. Inclusive, foi uma questão lá do nosso quiz. Então, o que é que a gente pensa? Descarta o diagnóstico de hemorragia subaracnoide? Não, a gente vai para a punção lombar. Então, a gente vai fazer a punção lombar, e muito importante durante a punção lombar é saber diferenciar o que é uma punção lombar traumática de que é uma hemorragia subaracnoide. Então, eu trouxe aqui de forma bastante didática para vocês verem. Na punção traumática, a gente vai ver o primeiro frasco de sangue macroscopicamente vermelho, mas os posteriores vão esbranquecendo, né? Vão ficar com um padrão mais lípido. Ao passo que na hemorragia subaracnoide, o primeiro vai vir vermelho e os próximos também, justamente porque a gente tem sangue nesse espaço subaracnoide que era para estar correndo líquor, não era para estar tendo sangue. Então, a gente faz essa diferenciação. E se o paciente, então, confirmou hemorragia subaracnoide, é um paciente que vai passar por um tratamento cirúrgico, a gente complementa com a arteriografia, justamente para mapear onde é que ocorreu esse sangramento, se tem a presença de outros aneurismas ali secundários, que podem acontecer em até 20% dos casos, mas se o paciente tiver, por exemplo, comatoso, a gente não faz a arteriografia, porque é um exame invasivo que não vai ter muita funcionalidade para um paciente que já está comatoso.
E como principais complicações da hemorragia subaracnoide, a gente vai ter a recorrência, ou seja, o paciente pode ter um novo sangramento, principalmente nos 10 primeiros dias ali, nas 2 primeiras semanas. Podemos ter a extensão intraparacmentosa, que é o quê? Como eu falei, normalmente o sangramento fica ali na região do espaço subaracnoide, mas durante rompimento de aneurismas ali da artéria cerebral anterior ou da artéria cerebral média, pode acabar direcionando o jato de sangue para o parênquima. E dessa forma pode acumular sangue no parênquima, e aí a gente vai ter a presença muito mais evidente dos sinais neurológicos focais, por ter um acometimento ali do parênquima muito mais evidente. E temos o vasoespasmo, que é justamente a presença de sangue nessa região acaba levando à vinda de substâncias que vão degradar plaquetas, os eritrócitos, isso acaba gerando um processo inflamatório local com a vinda de interleucina 6, interleucina 1, TNF-alfa, isso acaba gerando uma inflamação ali que vai gerar uma contração da camada muscular da túnica média. Então o vaso vai começar a sofrer um processo de contração, e isso acaba levando a uma maior chance de ter um impacto de coágulo, e dessa forma o paciente pode ter regiões de isquemia. E o tratamento, então, basicamente repouso absoluto em leito, né, com uma cabeceira elevada em 15 a 20 graus para evitar a hipertensão intracraniana. Se o paciente chegar hipertenso, o que a gente faz? Recomenda-se o tratamento da hipertensão, controle, né, mas não tão abrupto. Por quê? Porque a gente não quer nem um paciente hipertenso demais, porque aumenta a chance de ter um novo sangramento, nem hipotenso demais, porque a gente lembra daquela relação, né, de pressão da perfusão cerebral é igual a PAM menos a PIC. Se a gente diminui muito a PAM, que é a pressão arterial média, a gente diminui a pressão de perfusão cerebral. Então, a gente pode levar o paciente a ter áreas de isquemia. Então, a gente não quer nem um paciente muito hipertenso, nem hipotenso também. Então, a gente vai fazer um controle bem atento a esse fato. E podemos fazer uso de analgésicos e sedação, né? Evitar antiplaquetários, por aumentar a chance de sangramento. E se a gente for administrar líquidos, a gente tem que preferir líquidos isosmolares, justamente para evitar uma exacerbação do edema cerebral. E podemos fazer uso de anticonvulsivantes profiláticos, que em muitos serviços recomenda. Por quê? Porque se o paciente evoluir com convulsão, depois de uma hemorragia subaracnoide, o paciente aumenta a chance de mortalidade. Então, normalmente, em alguns serviços, eles administram fenitoína, justamente para fazer uma profilaxia ali para uma convulsão. E o tratamento cirúrgico de um aneurisma, pode ser enclampeamento ou endovascular, né? Recomenda-se que seja feito o mais cedo possível, normalmente nos 2 primeiros dias, e vai depender ali da opção do médico, se ele recorre ao clampeamento ou endovascular. Normalmente o endovascular é muito mais preferido, por ser muito mais fácil de realizar, né? Por esse material aqui, ele vai induzir uma coagulação nessa região, então acaba deixando essa região do aneurisma sem funcionalidade, da mesma forma que o clampeamento. Quando a gente bota o clipe no aneurisma, o sangue não vai vir para essa região, então a gente vai evitar que tenha futuros rompimentos. E temos então a hemorragia intracerebral, que ao contrário da hemorragia subaracnoide, a gente vai ter sangue dentro do parênquima cerebral, então vai ser uma cefaleia acompanhada por déficits focais, como vocês veem aqui, e pode estar associada a vômitos e alteração de consciência. Quando a gente observa um paciente com hemorragia intracerebral, e a gente vê na imagem locais de hemorragia intracerebral, por exemplo, no núcleo da base, no cerebelo, no tronco cerebral, ou na região ali do tálamo, a gente pensa no paciente que teve esse sangramento devido ao fato dele ter hipertensão. Então, é um sangramento clássico de um paciente hipertenso. Temos a isquemia cerebral, já está chegando ao fim a sessão. Então, na isquemia cerebral, a gente tem como exemplo, né, o acidente vascular encefálico. Então, normalmente, essa cefaleia, ela pode ser decorrente da impactação, né, de um vaso, seja por êmbolos ou por trombos, é muito mais comum por êmbolos, devido à fibrilação arterial, e a cefaleia, ela pode ser leve a moderada, e vai ser uma cefaleia ipsilateral ao hemisfério acometido. Então, se a gente teve um acometimento de um vaso aqui nessa região mais esquerda, a cefaleia vai estar concentrada nessa região esquerda da nossa cabeça. E a gente pode ter a presença de outros sinais neurológicos que podem nos remeter qual foi a artéria acometida, justamente por ter esse padrão de irrigação cerebral, né? Se, por exemplo, a gente tem o acometimento da artéria cerebral média, que normalmente é a mais acometida, a gente vai ter justamente ali a presença de uma hemiplegia, né? O paciente começa a ter dificuldade na movimentação, sobretudo do braço, da perna, contralateral ao cérebro acometido. E se, por exemplo, a gente já tivesse um acometimento mais da circulação posterior, é aquele paciente que começa a ter ataxia de marcha, não consegue deambular de forma adequada, tem rebaixamento do nível de consciência muito mais visível. Então, isso são sinais que a gente começa a direcionar ali a nossa suspeita de qual foi a artéria acometida. Temos a arterite de células gigantes, eu trouxe essa aqui para vocês,
por seu grande impacto na mortalidade, na morbidade e na mortalidade. Então, a arteria de células gigantes é aquela clássica artéria temporal superior, que está aqui na cabeça, que acaba ficando com esse padrão enrijecido. Ele não tem aquela característica de ser pulsátil. É muito comum em idosos. Então, a arteria de células gigantes é um tipo de vasculite que acomete, sobretudo, os grandes a médio vasos e acomete muitos ramos da carótida externa. E um desses ramos da carótida externa é justamente a artéria temporal superior, que é justamente essa imagem aqui. Então, normalmente afeta 2 vezes mais mulheres, tem um início mais tardio, né, acima dos 50 anos, e a gente vai ver justamente essa artéria temporal superior mais no padrão mais enrijecido, que não está pulsando, e vai decorrer a cefaleia decorrente da arteria de células gigantes, vai ser devido a uma inflamação que acontece no vaso, né, uma inflamação granulomatosa subaguda, e é justamente essa inflamação que leva à compressão de estruturas sensíveis à dor e dessa forma desencadeia a cefaleia. Então, o quadro clínico típico da arteria de células gigantes é aquela cefaleia que normalmente se concentra nessa região temporal. O indivíduo pode ter mal-estar associado, mialgia, artralgia, febre, perda de peso. E tão importante quanto saber esse quadro clínico é saber a principal preocupação em torno da arterite de células gigantes, que é a cegueira. Esse indivíduo ele pode ter o acometimento da artéria oftalmica. Então, ele pode chegar na emergência com um prejuízo, algum distúrbio visual que acaba nos preocupando muito. Porque se esse indivíduo não receber o tratamento, em até 50% dos casos, ele vai ter cegueira definitiva. Então, a gente sempre tem que estar atento a essa comorbidade justamente por esse impacto. Além disso, a gente pode ter a cefaleia decorrente das... Assim, gente, e nessa cegueira, se a gente observa um indivíduo que chegou na emergência com arteria de células gigantes com uma suspeita, pode ainda nem ter confirmado o diagnóstico, né? Porque o diagnóstico definitivo é trazido somente pela biópsia da artéria temporal superior. Por exemplo, se a gente tem somente a suspeita, como, por exemplo, VHS elevado, proteína C reativa elevado, o indivíduo pode ter uma disfunção ali da articulação temporomandibular, a gente está com esse diagnóstico muito provável. A gente já administra logo uma prednisona, justamente por essa relação com a perda definitiva da visão. Podemos ter a cefaleia decorrente de convulsões, que é uma cefaleia pós-ictal, pode estar associada a letargia, dores musculares e laceração da língua. Normalmente não precisa de um tratamento específico para esse tipo de cefaleia, é só importante a gente diferenciar de uma hemorragia subaracnoide de uma meningite. Temos a meningite ou cefalite, né, que a meningite é uma inflamação das meninges e a cefalite, inflamação do cérebro, pode ser decorrente de processos virais, bacterianos ou fúngicos, e vai ser uma cefaleia lancinante, bilateral, que normalmente se concentra nessa região mais posterior, né, uma cefaleia occipital ou nucal, que tem fatores de piora justamente o fato de, normalmente na movimentação da cabeça, sobretudo em direção antero-posterior, piora muito a cefaleia desse paciente, ações que acabam levando ao aumento da PIC, como o fato de tossir, espirrar, piora também, então a gente tem que estar atento a isso. Normalmente é uma evolução em horas a dias, e podemos observar a presença de sinais de irritação meníngea, né, lá no começo da sessão, sinal de Brundisk, sinal de Kerrin, sinal de rigidez de nuca, é sempre importante a gente pesquisar eles. E o paciente pode ter febre, letargia e confusão associado. Temos também a cefaleia decorrente da encefalopatia hipertensiva. Então, a gente lembra do feocromocitoma, que é um tumor, um câncer que acomete as células cromafins, que a gente tem nas adrenais. Então, como as adrenais produzem catecolamina, se a gente tem um tumor nas adrenais, a gente acaba levando a um aumento muito grande da pressão arterial. Dessa forma, o indivíduo pode, então, ter essa encefalopatia hipertensiva. Pode ser decorrente da relação sexual, de combinações de imaus com alimentos contendo tiramina, né, como, por exemplo, queijo cheddar. Por isso que, hoje em dia, a gente não usa mais os imaus, né, que são os inibidores da monoamina oxidase nos transtornos psiquiátricos. Por essa relação com o consumo da tiramina, normalmente o indivíduo teria que restringir sua alimentação. E isso pode não ser feito, então é por isso que a gente evita, justamente por a gente também já ter medicamentos, né, fármacos mais atuais, como os inibidores de recaptação seletivo de serotonina e norepinefrina. E temos a hipertensão maligna, que se caracteriza por pressões acima de 250 por 150. E temos as massas intracranianas, que também pode levar a cefaleia, como hematoma subdural, sobretudo em indivíduos idosos, que podem ter tido uma queda da própria altura. Cefaleia decorrente de tumor cerebral, que, a depender da região que esse tumor está ocorrendo,
produz essa cefaleia. É uma cefaleia que normalmente o paciente sempre sentiu, né? Uma cefaleia de característica de ser surda e com o tempo vai aumentando de intensidade. E o tratamento do tumor cerebral vai depender, né? Se é um tumor benigno, se é maligno, se é primário do sistema nervoso central, se é metastático. Então, isso vai depender e a gente pode optar por excisões cirúrgicas, por quimioterapia, radioterapia. E temos o abscesso cerebral, que é decorrente de um processo ali infeccioso. E por último, no último slide aqui, a hipertensão intracraniana idiopática, que eu trouxe aqui para vocês, porque é uma condição que afeta normalmente mulheres obesas em idade jovem. Então, ela também é chamada de pseudotumor cerebral. Então, por que tem esse nome? Porque essa cefaleia decorre do aumento da PIC, da pressão intracraniana. E normalmente essa cefaleia vai estar acompanhada de papiledema, de zumbido, alteração visual e diplopia. Diplopia. Então, é importante a gente se atentar para essa condição, porque o paciente pode chegar lá com uma síndrome clássica de sinais de hipertensão intracraniana, né, como papiledema, e você pode ficar assustado com esse quadro clínico, porque é muito sugestivo da presença de alguma lesão ali de massa intracraniana. Quando você faz a imagem, não dá nada. Faz pulsão lombar, não dá nada. Faz exames complementares, não dá nada. É justamente por isso que tem um nome de síndrome do pseudotumor cerebral, porque é como se tivesse um tumor, mas não tem, de fato, um tumor. Então, as referências foram essas, gente. Agradeço a atenção. E eu trouxe aqui algumas questões para a gente discutir de forma a sedimentar mais nossos conhecimentos. Então, eu vou entrar aqui para ver o chat. Então, a gente tem a assinala assertiva correta sobre o diagnóstico das diferentes cefaleias. Letra A, né? Ressonância magnética é o exame de imagem de escolha para o diagnóstico das principais cefaleias primárias. Letra B, pulsão lombar e tomografia computadorizada de crânio deveriam ser realizadas em mais de 50% dos pacientes que procuram a emergência com cefaleia como queixa principal. Letra C, tomografia computadorizada de crânio exclui a possibilidade de hemorragia subaracnoide em caso de cefaleia súbita e intensa. Letra D, a principal forma para diferenciar ambas é através da anamnese, onde deve se questionar sobre localização, caráter da dor, frequência, intensidade, sintomas associados. E letra E, resultados normais para velocidade de hemossedimentação e proteína C reativa excluem o diagnóstico de arterite temporal. Então, vocês podem colocar no chat, se Mônica também poder ligar o microfone e falar quais são as respostas que o pessoal está dando. Muita letra D. Muita letra D? Justamente. Deixa eu tirar aqui. A gente tem, então, essa característica, né? A letra A, ressonância magnética é o exame de escolha para o principal diagnóstico das cefaleias primárias? Não. Normalmente, nas cefaleias primárias, a anamnese já é suficiente. Não é necessário o exame de imagem. Letra B, pulsão lombar e tomografia deveriam ser realizadas em mais de 50% dos pacientes que procuram a cefaleia a emergência com cefaleia como queixa principal. Normalmente vai depender de qual a característica dessa cefaleia. Se a gente estiver diante da ausência, né, de sinais alarmes, não é preciso exames complementares. Tomografia computadorizada de crânio exclui a possibilidade de hemorragia subaracnoide em caso de cefaleia súbita e intensa, não. Se a tomografia de crânio vir normal, a gente faz a pulsão lombar para complementar. E a letra E está errada porque resultados normais de velocidade de hemossedimentação e proteína C reativa não necessariamente exclui o diagnóstico. Se o paciente estiver utilizando, por exemplo, corticosteroides, ele vai ter esses valores normais. E a última questão: um paciente feminina, 70 anos de idade, procura a emergência, apresentando cefaleia bitemporal, pulsátil, contínua, com astenia, escotomas visuais, dificuldade de mastigação, dor à palpação de região temporal e velocidade de hemossedimentação elevada. A conduta indicada para a abordagem inicial dessa paciente é: A, prescrever prednisona via oral e metilprednisolona endovenosa. Letra B, prescrição de analgésicos adequados para a migrânia. Letra C, solicitação de pulsão licórica. Letra D, solicitação de tomografia. Ou letra E, solicitação de exames complementares para lúpus. Então, gente, Chave falou aqui letra D. E Vinícius. Pronto. A gente está diante de uma paciente feminina, 70 anos de idade.
ela está com uma cefaleia ali bitemporal, pulsátil, contínua, com a presença de alterações visuais, né? Escotomas visuais, está com dificuldade de mastigação, dor à palpação na região temporal e velocidade de hemossedimentação elevada. A gente está diante de uma cefaleia secundária. Embora essa cefaleia tenha caráter pulsátil, a gente pode até pensar que está diante de uma enxaqueca, mas a gente se liga o alerta ali para uma idade do paciente, por fato de ser bilateral, né, bitemporal, e está com a presença dessa dificuldade de mastigação e dor à palpação. Então, a gente está diante, provavelmente, de uma arterite de células gigantes. E como o paciente já está tendo sinais de disfunção visual, provavelmente a gente já está tendo acometimento da artéria oftálmica. Então, a gente tem que ter uma atitude ali de emergência, logo administrar a prednisona, seja por via oral, ou fazer logo a administração endovenosa da metilprednisolona, justamente porque esse paciente está em alta chance de ter ali um déficit, um déficit de cegueira ali permanente, né? A gente normalmente não solicita tomografia de crânio, a abordagem mais inicial mesmo é justamente essa. A gente está diante de um paciente que tem um quadro clínico típico de arterite de células gigantes e já está com a presença ali de prejuízos visuais. Então, a gente tem que agir rápido, porque esse paciente pode perder a visão. Então, foi isso. Eu vou parar aqui o compartilhamento e ver se teve alguma dúvida. Polly, parabéns pela sessão, foi excelente. E tem uma dúvida aqui no bate-papo sobre a questão da localização da dor, no caso a migrânia com aura. Vai ter essa distribuição mais posterior, já que ela afeta bastante o lobo occipital? Peraí, pode repetir? Posso sim, um minuto. Deu. Um instante. É sobre a localização da dor, no caso da migrânia com aura. Vai ter essa distribuição mais posterior, já que ela afeta bastante o lobo occipital? Ah, sim. A migrânia com aura, normalmente, no começo, como eu falei, a aura acontece um processo fisiopatológico ali de vasoconstrição nessa região mais posterior. Então, quando a gente tem uma migrânia com áurea, ele pode ter um acometimento mais nessa região occipital, mais nucal, mas a gente também pode ter um padrão ali de uma região frontal, justamente porque o processo fisiopatológico é de um acometimento que se origina na região occipital e vai para a região frontal. Então, o paciente pode referir, seja dor na região lombar, seja dor cervical, ou seja, uma dor mais nessa região mais frontal mesmo. A principal característica vai ser o fato da unilateralidade, que é o principal fator que a gente tem que prestar atenção. A Pro pode me corrigir se estiver errado ou complementar também esse questionamento. Alguém tem mais alguma dúvida? Porque eu posso deixar as observações para fazer depois de todo mundo. Tem mais alguma dúvida, gente? Deixa eu ver aqui. Acho que não, Pro. Se você quiser já fazer as observações. Certo. Primeiro, muito boa a sessão. Achei bastante completa, muito ampla, né? Um assunto inesgotável. Cada tópico que você falou, eu tenho uma aula a respeito de 1 hora. Então, e ainda é muito pouco para se falar em 1 hora de cada tópico. Então, realmente, é um tema ultra importante. Você passou vários recados importantes, Poliana, quando você falou do principal objetivo numa avaliação de emergência, ser diferenciar cefaleas primárias de secundárias. Esse acho que é a grande lição da aula, tá? Sem dúvida. Eu costumo falar com os internos, né, do 6º ano, que é para quem eu dou aula originalmente, e eu falo assim, olha, daqui a meses vocês vão me ligar no sobreaviso e falar, professora, tem um paciente aqui na emergência do hospital tal, que está com uma cefaleia muito intensa, quero uma avaliação. Eu vou olhar e vou dizer, tá, uma cefaleia muito intensa, gente, isso não é nem sequer uma passagem de caso decente. Porque você falou, existem mais de 150 tipos de cefaleia. Quantas dessas você acha que podem ser caracterizadas como intensas? Eu te digo, todas. Ah, professora, mas a tensional não é intensa, a leve é moderada. Aí tem o fator psicológico da dor, né, gente? Que é muito importante. Então, pode também ser caracterizada como forte intensidade. Então, assim, saibam caracterizar. Poliana falou muito sobre a semiologia, principalmente as cefaleias primárias, que a gente tem uma semiologia bastante característica. Não é patognomônica, mas sugere muito, né? Um outro tipo de dor. Então, atentem a isso para
não só na hora de passar o caso para neurologista, mas quando vocês forem conduzir os casos também, para tentar diferenciar primária e secundária. Até porque nem todo mundo vai dar plantão em hospitais que tem tomografia, né, que tem um neuro para fazer punção lombar. Então você tem que saber se você tem que regular para um hospital que tenha tomografia, se você pode liberar para casa o paciente. Tá? Então isso é muito importante, essa noção das cefaleias primárias e secundárias. Algumas observações bem rápidas que ao longo da sua fala que eu pontuei aqui. Você falou um pouquinho sobre falar de coisas mais práticas, tá? Que vocês vão ver daqui a alguns meses, né, quando estiverem no internato e tudo. Então, por exemplo, o soro fisiológico na migrânia. Não é simplesmente porque o paciente está nauseado, ele tem redução da ingesta oral e tudo mais. Estudos comprovam que a hidratação pura, sem fazer mais nada, comparada com o placebo, já ajuda na analgesia. Tá? Então, assim, a gente não sabe muito bem por que isso acontece, mas é um dos tratamentos principais. Hidratação, pode ser 500, pode ser 1.000 de soro se o paciente tolerar. Não esquecer disso. O uso da Dexa na crise da migrânia tem o objetivo não necessariamente de tratar aquela dor daquele momento, mas evitar as recorrências nas próximas horas. Então, não dá pra gente realmente abrir mão, geralmente a gente usa mesmo a dexametasona, né, na crise da migrânia para evitar as recorrências que o paciente volte nas próximas horas para o hospital. Uma coisa que eu não ouvi, na verdade, não vi você falando, talvez eu tenha me passado, sobre os antagonistas dopaminérgicos, né? A gente acaba usando muito no tratamento abortivo da migrânia. Existe a opção, a gente usa cada vez menos, que é a metoclopramida, né, que é o Plasil. Venoso, principalmente, porque tem muita reação extrapiramidal, acatesia, enfim. A gente está usando menos. Mas num hospital, assim, que a gente não tem muita opção, a gente acaba usando, tá? Desculpa. Oi, pode falar. Sim. Você publicou a respeito do 564 da Helena, por acaso? Não foi não, né? Agorinha. Não, doutora Andréia, não foi não? Ela tá bem aqui, nessa sala aqui do lado. Acho que a doutora passa. Desculpa, gente. Então... o Plasil a gente usa, às vezes, no interior, vocês têm hospitais que não tem outra opção, né? Por exemplo, a gente pode usar um Amplictil venoso, em alguns casos também é muito usado. Tem muita hipotensão, então a gente não usa, assim, via de regra, a não ser naqueles casos mesmo de crises importantes. Mas é uma opção que vocês têm que saber, faz parte desse tratamento inicial, os antagonistas dopaminérgicos. Na prática, eu uso muito Amplictil gotas ou Amplictil oral na crise, porque às vezes não tem um tanto suporte de fazer venoso, não tenho muita coragem, não. Porque realmente dá muita hipotensão. O sulfato de magnésio é outra opção, né? Não lembro também de você ter comentado sulfato de magnésio. Outra opção que a gente usa também para abordar a crise de migrânia, naqueles casos muito intensos que não melhoraram com esse tratamento inicial que você falou. Geralmente são opções mais para o status migranoso, tá? Que é aquela migrânia que não melhora. Mas acho que é importante saber por questão de prova, pode ser que caia, né? Prova de residência. Além disso, acho que uma coisa importante, você falou muito da cefaleia tensional, que acaba junto com a migrânia, sendo que vocês mais vão ver. A tensional não tanto no pronto-socorro, né? Porque pela intensidade o paciente não chega tanto. Mas no consultório, como posto de saúde, enfim, vocês vão acabar vendo muito. Muito cuidado, por algum motivo as fontes não colocaram isso ainda. Mas existe a cefaleia chamada cefaleia miofacial. Tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes o padrão é tensional. E você não consegue realmente identificar um ponto específico, né, de dor. É uma dor, muitas vezes, bifrontal, bitemporal, às vezes holocraniana, biparietal, varia muito. Mas, às vezes, quando você vai procurar os pontos gatilho, e quando a gente está lá na UPA, a gente acaba tendo alguns pacientes que a gente avalia que tem esse padrão, você palpa os pontos gatilhos principais, isso deflagra a dor do paciente. Então, é um tratamento bem diferente, a gente aposta mais nos relaxantes musculares, às vezes a gente pode, em alguns casos, assim, fazer até uns bloqueios nos pontos específicos para tentar melhorar essas dores, tá? Então, sempre que vocês tiverem opção, né, quando vocês forem examinar o paciente com cefaleia, além do fundo de olho, que é essencial, qualquer paciente com cefaleia, eu faço fundo de olho, qualquer paciente, pode ser uma tensional clara, eu vou lá, faço fundo de olho, e os nervos cranianos, pares cranianos também não tem nem dúvida que tem que fazer, tá? É importante vocês palparem também os pontos gatilhos, geralmente na região cervical, região trapézio, a gente vai ver isso depois no internato, tá? Algumas coisas que eu acho que não tem muita importância, se estão cansados também não vou ficar falando muita coisa aqui, mas talvez outra questão, que pode ser questão de prova, porque isso mudou um pouquinho, né, pelo menos nas fontes mais recentes, em relação à profilaxia de crises convulsivas na HSA. Você falou um pouquinho, né, sobre os defenitoína.
por 7 dias, uma média que a gente usa, né? Depois que acontece a hemorragia subaracnoide. Por qual que é o racional disso, né? Um paciente que já tem um risco de hipertensão intracraniana e o paciente tem uma crise convulsiva, vai piorar muito mais, e aí a coisa vai desandar. Então, se usa realmente a ideia, porque você pega muito córtex, e o córtex é o que é o principal deflagrador de crises. Então, a ideia de fazer o anticonvulsivante, que agora não é mais chamado anticonvulsivante, né? Agora é medicamento anticrise, é realmente evitar a piora do quadro neurológico. Entretanto, a fenitoína não é a primeira opção, tá? Hoje em dia a gente já tem a primeira opção do levetiracetam, que é um anticonvulsivante mais novo e que já é colocado nos protocolos mais atuais como a primeira opção. Entretanto, a gente não tem ele venoso ainda disponível, mas em questão de prova, provavelmente vão querer se botar as duas opções que vocês marcam o levetiracetam, que ele é o que a gente tem hoje de primeira linha, porque a fenitoína é um indutor hepático muito grande, reduz o nível sérico de outras drogas, inclusive do nimodipino. E aí vai complicar um pouquinho a vida do paciente, sem contar os efeitos cognitivos a médio e longo prazo que parece que a fenitoína tem nessa população. Então, não é o que a gente tem, ok, no Clariston vai ser fenitoína, mas vocês têm que saber qual é a melhor opção, tá? A primeira linha. Uma outra coisa, só para finalizar, um último comentário, você comentou sobre a hipertensão intracraniana idiopática ou pseudotumor cerebral, que é a questão da punção lombar. A punção lombar não vem nada, na verdade não vem alteração de celularidade, não vem alteração, mas vem o aumento da pressão. A gente consegue, inclusive, tem parâmetros para isso, né? Abaixo de 20 a gente considera normal, até 25 em criança, o paciente muito obeso, o paciente com ventilador, mas acima disso a gente já tem um critério, um ponto a mais na tabela diagnóstica da hipertensão intracraniana idiopática. Então é indicado fazer punção lombar, desde que você, lógico, já que você muitas vezes, não sempre, tem um paciente com papiledema no fundoscopia, você tem que fazer imagem, óbvio, necessariamente. A tomografia vai vir normal, na ressonância tem algumas alterações que são muito típicas, não necessárias, mas são típicas, como a célula parcialmente vazia, como a retificação do globo ocular posterior, tortuosidade do nervo óptico, enfim. Mas assim, à primeira vista vai ser normal, tá? Então a imagem é normal, realmente, com essas alterações que não são exatamente patológicas, mas que sugerem ainda mais o diagnóstico, mas tem que fazer sim a punção lombar para a gente acrescentar esse ponto importantíssimo de diagnóstico, que aumenta a pressão mesmo, tá? Intracraniana. E a última coisa, acho que foi a pergunta, né, alguém fez em relação à dor. Na verdade, tem um pouco de confusão, né? Assim, calma, uma coisa é a depressão cortical lastrante. A depressão cortical lastrante é esse processo em que a aura da migrânia vem correndo o córtex, né? E aí, geralmente, o paciente com aura, ele pode ter aura visual, que acaba sendo mais comum, mas tem aura sensitiva, que está ali no giro central, tem aura motora, o paciente pode estar lá com a paresia direita, diagnóstico diferencial já está isquêmico transitório, enfim. Então, a localização da parte da aura não diz respeito, não tem correlação com a cefaleia, que é um processo diferente, processo vascular, igual você explicou. Então, uma coisa é a progressão cortical de um sintoma sensitivo, visual, motor, enfim. Outra coisa é a dor, que é para o cometimento do vaso, que é a reação trigeminal que acontece na cefaleia migranosa, tá? Então, não confundam o fato de ter uma aura visual, a dor vai ser cervical. Não, uma coisa é a dor, outra coisa é a depressão cortical lastrante, que é responsável pela aura do paciente. Tá? Inclusive, mais comum da migrânia é ser unilateral, mas pode ser bilateral, né? Não é necessariamente unilateral, mas quando é unilateral, de uma dor para outra, ela muda. Então, é estranho a migrânia que é toda a vida sempre foi do lado direito. Ué, aí tá um pouco estranho, vamos pensar se você fala secundária. Então, naquela crise é só a direita, isso é comum. Mês passado foi a esquerda. E naquele mês, então assim, na mesma crise, ela geralmente é unilateral, mas pode ser bilateral, e quando é unilateral, não é toda a vida no mesmo lado. De uma crise para outra, ela muda. Tá? Acho que era isso que eu tinha que comentar. Tem outras coisas, mas não é tão importante, não. Tá, Joyce? Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, não sei que Poliana explicou muito bem aí tudo. Se surgir alguma dúvida, talvez eu possa ajudar também, se alguém quiser. Se tiver alguma dúvida, a gente pode digitar no chat ou ligar o microfone também. Desde já, eu quero agradecer pela sua presença. A gente quase não conseguia nossos orientadores. Eu fiquei muito feliz quando a senhora disse que ia poder. Então, acho que a discussão fica muito mais rica, assim, quando tem um professor, né, para ajudar a ver o que chega no erro, principalmente. E queria agradecer também a presença de todos aqui, nossos ligantes, os outros acadêmicos da UFES, outras pessoas também, eu acho que, não sei se é de outra universidade. E agradecer
a presença de vocês, os elogios também. Eu que agradeço. Na medida do possível, eu posso tentar participar. Hoje, por acaso, eu consegui. Normalmente, eu não conseguirei, né? Infelizmente, participar, porque é um horário que eu estou indo nas atividades do hospital, laudando os exames, enfim. Mas hoje eu consegui dar uma fugidinha aqui um tempinho. Eu fiquei laudando ali, escutando ao mesmo tempo, para poder dar conta. Mas no que eu puder, sempre me mandem, porque às vezes acontece algum imprevisto, eu tenho essa folguinha assim de um tempinho, eu consigo participar também. No que eu puder ajudar. Tá, já parabéns mais uma vez, foi muito boa, a aula é excelente, não só o conteúdo, mas a forma que você traz, né? Acho que os seus slides são bem dinâmicos, assim, bem atrativos para quem tá, não cansa, né? Para quem tá vendo, muito bom, Poliana, show de bola, Obrigada. Gostei demais, parabéns, viu? Parabéns, excelente aula, excelente. Obrigada mesmo. Então, Até mais, pessoal, boa noite. Boa noite, até a próxima sessão. Boa noite, gente.